Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou estudar os índices setoriais brasileiros usando análise técnica e o objetivo desse vídeo é tentar encontrar quais setores vão gerar as melhores oportunidades em swing trade em ações. Vamos lá? Cola aí! Bom, começando o nosso vídeo sempre pelo Ibov, né, gráfico semanal. Semana passada a gente tinha ficado otimista em relação a tendência do Ibov, que ele poderia retomar a tendência de alta e pelo menos testar a retração aqui, né, dessa perna de baixa. Mas não foi isso que aconteceu. Essa semana que passou foi uma semana bem negativa, né? Foi uma semana onde teve uma volatilidade bem maior do que todas as semanas anteriores, né? Se você comparar o tamanho desse candle com um dos candles anteriores, você vai ver que dos últimos, não sei aqui quanto tempo tem, sei lá, nas últimas 40 semanas, 50 semanas, nenhum teve essa volatilidade. Teve uma semana aqui em que chegou a cair 7%, mas nessa semana aqui a volatilidade entre máxima e mínima foi quase de 11%, né? Lembrou até um pouco a época lá do Covid, né? Onde que quando saiu lá a notícia do Covid e o mercado começou a despencar, na primeira semana ele chegou a cair 12,5%. E nessa semana caiu 11%, ou seja, volatilidade da época do Covid. Ela rompeu o 61% aqui da retração, então eu vou aguardar a próxima semana. Se ela não fizer uma semana positiva e fechar acima desse ponto, eu vou esticar a minha retração para cá, entendendo que agora o que vai estar valendo é essa perna inteira de alta aqui, e aí o nosso alvo vem aqui para 88 mil, tá? Mas eu vou aguardar a semana acontecer para fazer esse ajuste do estudo, tá? Essa retração aqui, ela já perdeu valor. Por quê? Porque ele rompeu o fundo anterior. Então essa retração aqui eu vou tirar, vou esperar um ponto de retorno para voltar a traçar uma retração com uma possível correção aí de perna de alta, tá? Então o mercado ficou bem feio, né, por questões políticas aí de notícia. A volatilidade foi muito forte, e o cenário lá que a gente tinha de alta, né, de uma retomada da tendência de alta, ele caiu por terra, né, ele acabou de fazer mínima menor, ou seja, a marcação de um fundo aqui ela não se concretizou, ela fez um fundo menor. Vamos aguardar agora para ver o que o mercado vai fazer aqui no gráfico semanal. No gráfico diário, mesma coisa, né? Nós tínhamos um pivô de alta traçado com alvo. Já vou apagar esse pivô porque ele rompeu até a região, mas voltou tudo. Nós tínhamos trabalhado com uma consolidação nessa região aqui, né? Como fez o pivô, eu cheguei a apagar, mas aí ele rompeu para baixo, então também não vou traçar novamente. E ele perdeu o suporte, né? Aquele suporte relevante que a gente estava vendo que sempre aparecia comprador, né? Ali na casa dos 108, 107 mil pontos, foi perdido, né? Foi perdido. O candle que deixou foi um candle que se recuperou no fim do dia, né? Foi um dia que caiu bastante, mas no final do dia voltou boa parte, mas é um candle vendedor, né? Dizendo que o vendedor apareceu. Tem um ponto aqui que também é interessante, relevante, que é esse ponto aqui onde foi máxima histórica há um bom tempo, né? Vou jogar aqui para o gráfico limpo. Então, se você olhar aqui, ó, já tinha até um suporte aqui traçado, tá vendo? Ó? No gráfico limpo, que é essa região aqui entre 106 mil e 105.500. Essa região acabou de ser testada. Vamos ver se ele ganha força e faz pelo menos uma correção, talvez até aqui 110 mil, que seria a retração desse movimento. Como não tem ponto de retorno, eu não vejo sentido traçar nesse momento, tá? Mas essa semana a gente vai ter algum tipo de direcionamento talvez mais claro do mercado, né? Então, se ele perder essa região, o próximo suporte dele está bem lá embaixo, né? Então está bem aqui, ó. Então o mercado, vou até pegar aqui no fundo anterior, tem outras regiões aqui também importantes, tá vendo? Então, se o mercado realmente confirmar perdendo aí, a expectativa
a minha expectativa é que ele possa vir aqui até 93, 92 mil pontos, né? Repare que essa região aqui é uma região onde que o preço passa de certa forma com uma certa facilidade, tá vendo? Ele sobe rápido, pelo menos subiu rápido, aqui ele caiu rápido. Então é uma região para a gente ficar atento, né, e tentar aproveitar as oportunidades que vierem a aparecer. Então se ele cai aqui, retesta essa região, não ganha força e perde o fundo, é provável que ele venha rápido aqui em 92 mil, 93 mil, tá? Então vamos ficar atento essa semana ao sinal gráfico aqui nessa região, ver o que o mercado pode fazer, né? Em relação às médias, depois dessa forte queda, ele está longe das médias, né? Então eu acredito que pelo menos tenha um repique aqui, que ele volte nessa região de médias, para aí sim depois talvez fizer uma nova perna de baixa, enfim. O mercado ficou bem feio, né? Não vejo possibilidade de compra aqui. E para pensar em vendas eu preciso da confirmação do rompimento desse suporte lá. Então, nesse momento, o Ibov, eu vejo que o mais interessante para mim é ficar de fora. O Icon, né? Semana passada, quando a gente estudou o mercado estava nessa situação aqui, né? O Icon ele tinha para cima linha de tendência, resistência, médias. Para baixo ele tinha um suporte relevante aqui e tudo mais, e aí a gente optou por ficar de fora. E essa semana o mercado veio com uma forte queda, né? Ele mostrou força aqui na segunda-feira, ele fez um dia de indecisão, né? Mostrando que estava sem força. Na terça, na quarta, na quinta, na sexta ele caiu forte, vindo testar aqui até perto do 4.100, que é um suporte antigo traçado aqui. Ele chegou nessa região e está esticado para baixo, né? Atingiu o alvo do pivô de baixa, né? A gente tinha um estudo de pivô de baixa com alvo aqui, né? E o segundo alvo lá em 3.970, o primeiro alvo ele já atingiu, né? Então entendo o Icon como esticado para baixo, então não vejo como pensar em vendas, né? Ele está numa região de alvos, perto de um suporte, longe da média. O que eu poderia pensar era pensar em possíveis compras, acreditando num repique, né? Acreditando que por estar longe das médias, ele pode vir aqui testar tanto esse suporte que virou resistência, como uma linha de tendência, e chegando aqui, ele fazendo um pivô de baixo, eu posso pensar em vendas, né? Então, para mim, o mais sensato aqui é ou ficar de fora, porque está esticado para baixo, ou pensar numa possível compra, acreditando na correção desse movimento, voltando na região de médias, né? E chegando lá na região de médias, eu pensaria novamente em vendas. Então, como está indo contra a tendência, né? Não está muito claro ali, não está algo básico, eu vou optar por ficar de fora. Olhando o gráfico semanal, né, se você olhar, foi uma semana bem negativa, né, como muito não acontecia. Então, mesmo estando aqui na região de suporte, né, e você pensaria assim, putz, já que ele está numa região de suporte, região ali de alvo, eu vou pensar em comprar e fazer um contra-tendência. Mas quando você olha o gráfico semanal e você olha a barra que foi a semana passada, foi uma barra muito forte, né, indicando que o vendedor tá ativo, e aí você vai tentar fazer uma compra contra a tendência. Então também não acho uma boa ideia. Então, para essa semana, o Icon eu também vou optar por ficar de fora. O IEX, né, o índice da energia elétrica, ele chegou a dar alguns sinais aqui de alta, né, de possível alta, fazer pivô de alta. Ele perdeu força, chegou nessa região, aí teve uma semana excelente, agora teve uma semana terrível, né? Essa retração aqui já perdeu sentido, deixou apagar. E nessa queda ele perdeu aqui a retração do semanal, né? Perdeu forte aqui, chegou aí quase que lá no fundo anterior. Então aqui eu não vou ter jeito. Aqui, para mim poder pensar em retração, eu vou ter que esticar para o próximo fundo. Então eu vou tirar já esse canal que já perdeu sentido e reajustei a retração para esse fundo anterior, e aí a gente tem o 61 testado, né? E aí temos uma região aqui que pode ser interessante. Vamos estudar com mais calma aqui, ó. Jogar para um gráfico semanal. No gráfico semanal,
a gente vê que é uma região onde que aparece comprador, né? Se você olhar aqui, ó, nessa região teve comprador quando o preço chegou aqui, aqui também, ó, nessas 2 semanas subsequentes, tá vendo? E aqui teve vendedor, então é uma região onde que aparece bastante briga, então é uma região aí que é interessante a gente ficar atento nessa região aqui de 74.800 para 72.000 aproximadamente. Então, voltando lá no gráfico diário, voltando para o nosso estudo, ficou longe da média, né? Tá uma região aqui longe da média. E que se eu tivesse que pensar em alguma coisa, eu pensaria em compra. Mas aí eu entro no mesmo critério lá do ICOM, né? Que teve uma semana bem negativa, vendedor empurrando o preço, perdendo suporte, e aí eu vou pensar em fazer um contra-tendência. Então, na minha concepção, essa semana eu acho que é uma semana mais para observar, tentar entender qual vai ser a do mercado, se as notícias que vão sair serão positivas para ajudar esse mercado a estabilizar, né, em relação ao teto fiscal, enfim. Então, para essa semana, o índice de eletricidade eu também vou optar por ficar de fora. O próximo setor, o IFNC. O IFNC, semana passada, a gente tinha vinculado a movimentação dele dependendo de algum sinal gráfico, né? Ele poderia tanto sinalizar uma compra como uma venda. Então eu aguardava aqui que ele rompesse falso. Deixa eu voltar aqui. Tínhamos comentado que semana passada, se ele rompesse falso aqui, deixasse um candle desse, eu ia procurar por vendas, ou se ele fizesse um candle de convicção rompendo essa região, eu ia procurar por compras. Ele não fez nenhuma coisa nem outra, né? Na segunda-feira ele fez um dia positivo, mas sem decisão, né? Um candle de indecisão. E aí na terça-feira ele já fez um dia bem negativo, chegou no suporte resistiu um dia só, depois ele perdeu, né? Então aqui, se você olhar num tempo gráfico menor, ele fez até um pivô de baixa, né? O que poderia pensar em vendas nessa região aqui. Então acabou que ele veio forte para baixo, perdeu a região aqui da consolidação, mas no fim do dia devolveu, né? Então está naquela região ali de consolidação, onde tem um suporte relevante, então ficou bem difícil o estudo, né? O gráfico semanal também está bem feio, o vendedor apareceu forte, né? E entendo que talvez aguardar aqui um sinal gráfico de ele testar essa região e fazer um pivô de baixa para eu pensar em venda seria o mais sensato, porém para cima eu não vejo um sinal gráfico que ele possa fazer que me indique compras, tá? Então, como eu dependo de sinal gráfico e ele está numa região aqui bem difícil, né, onde está tendo uma briga muito forte de comprador e vendedor, também o índice financeiro eu optaria por ficar de fora. Próximo setor, o IMAT, assim como o IFNC, eu também tinha vinculado a movimentação da semana pendente de um sinal, né, ou um gráfico vendedor rompendo falso, ou um gráfico forte mostrando que é para cima. Ele não chegou nem a testar a região, já caiu forte a semana toda, testou a parte de baixo da consolidação e deixou um ponto de retorno, ou seja, esse setor ele pode ficar aqui dentro dessa região de congestão por algum tempo, né? Então eu preciso que, para pensar em compra, que ele suba, falhe aqui para fazer um pivô em cima do rompimento dessa região para pensar na compra, que aí eu vou entender que ele vai seguir em frente, ou agora aqui onde ele está, já que ele caiu e voltou a subir, ele perca esse fundo fazendo um pivô de baixa, tá? Então também o IMAT dentro de uma congestão não vejo muito o que fazer a não ser aguardar um sinal gráfico mais claro, tá? Então o IMAT, minha concepção também é ficar de fora. O IMOB, semana passada a gente falou também de ficar de fora, porque se você voltar no tempo, você vai ver que ele estava numa região perto de linha de tendência, região de média, resistência, e aqui embaixo suporte. Optei por ficar de fora e ele deu uma bonita queda, né? Terça, quarta, quinta, sexta, ele caiu forte, né? Então lá, testou a região ali dos 649, que foi uma região que eu falei que o mercado realmente costuma a passar com uma certa velocidade. Então se você voltar aí nos vídeos da semana passada ou semana retrasada, você vai ver que essa região aqui eu falei que era uma região que era de
uma região onde o preço geralmente deslizava com uma certa facilidade, e mais uma vez se confirmou, né? Ela veio aqui e caiu de forma abrupta, ele veio aqui rapidamente e chegou a testar lá o fundo dessa região. Então aqui onde ele está, para mim é uma região interessante, porque é um suporte relevante, né, que foi bem relevante no passado. Então para mim o sinal gráfico aqui mais interessante seria talvez ele ter aqui um dia de alta, outro, cair e vir testar aqui mais uma vez, né, e deixar aqui talvez um fundo duplo, né, deixar aqui um fundo duplo, esse fundo, e aí a gente poderia pensar em comprar, pensar em abrir compras nesse setor, acreditando que ele vai retomar pelo menos até a região de resistência mais próxima, né, que é aqui no topo anterior, no 796. Devido a ele estar esticado para baixo, né, não tem um sinal gráfico, está no suporte, tá, mas fora ele estar no suporte, eu não vejo nada que viabilize uma compra aqui. Então também eu entendo que nesse setor o ideal para mim é aguardar essa semana passar, essa semana onde tem muita coisa para acontecer, tem balanço de empresa para sair, então o ideal para mim é ficar de fora. O INDX, o setor industrial, né? Semana passada eu tinha optado por ficar de fora, que era um ativo que estava na região de médias, né? Não tinha rompido linha de tendência, tinha um suporte aqui, enfim, estava em meio de caminho, eu optei por ficar de fora, e ele também teve, como o mercado inteiro, uma bonita queda e veio testar a parte de baixo da consolidação, né? Então, se você observar, você vai perceber que esse setor também ele está testando topo, testando fundo, né? Já fez essa movimentação aqui algumas vezes, deixando esse fundo aqui um suporte relevante, deixando esse topo aqui uma resistência relevante, e aí a gente fica dependendo de sinal gráfico, ou seja, ele caiu aqui, seria subir, talvez fazer um pivô de baixa para a gente pensar em venda, ou quando ele for testar a parte de cima lá, de repente romper ali, chegar na linha de tendência e também fazer aqui uma movimentação de pivô, né? Pivô de alta para pensar em compra. Então, mais uma vez, o índice industrial, embora esteja no fundo uma consolidação, tem uma resistência aqui no meio do caminho, enfim. Então eu prefiro aguardar os rompimentos das extremidades, não vou trabalhar dentro dessa região, aguardar aí o mercado ficar mais claro, fico de fora. Próximo setor, SMLL, o índice das Small Caps, né? Um índice que chegou a cair aí nesse período 15%, né? Mais do que o IBOV, é um setor onde a volatilidade dele é mais alta por se tratar das empresas de menor capitalização da bolsa. E semana passada também, por estar aqui acima de um suporte e entre médias e linhas de tendência, eu optei por ficar de fora. O mercado caiu forte, né? Caiu forte e chegou aqui a atingir o alvo do pivô. Então ele chegou numa região aqui de alvo de pivô. E o próximo suporte para mim relevante está aqui na casa dos 2.240, tá? Essa região também é uma região aqui onde o preço costuma deslizar, tá vendo? Tanto para subir quanto para descer. E eu não vejo muito o que fazer aqui também, né? Para mim falta um teste de topo nisso aqui para pensar em venda. E para comprar, eu entendo que por ter sido semanal, um candle muito feio, muito forte para baixo, você acreditar que ele vai subir, eu entendo como algo muito arriscado. Então também acho que o mais interessante nesse momento é ficar de fora. Vamos ver se vai sobrar algum setor no fim do estudo, né? Faltam só 2 e tá com cara que não vai sobrar nenhum. E o MLCX, que é o índice das empresas com maior capitalização, né, tipo Vale, Petro, bancos, né, bancos blue chips, a gente tinha trabalhado com a possibilidade de um pivô de alta que não se cumpriu, então eu vou deletar aqui. E porém também dependia de um sinal gráfico, né, era um dos setores onde eu esperava um sinal gráfico. Ele chegou até a romper aqui, né, na segunda-feira ele fez um dia bem michuruca, né? Mas aí na terça-feira ele já caiu tudo e aí veio a correção, testando lá o fundo da consolidação, né? Então, como os outros setores que estão consolidados, se você olhar, ele já está aqui criando uma memória de preço interessante. Aqui é um suporte relevante, aqui é uma resistência relevante. Eu não quero operar dentro desse
intervalo por enquanto, eu prefiro esperar uma sinalização de pivô de alta ou de baixa, tá? A mesma coisa dos outros setores já estudados. Então aqui eu vou ficar de fora, né? Se você pegar a perna toda aqui, ele testou a região do 61,8%, mas está dentro de uma consolidação, então aguardarei essa semana. Essa semana eu acho que eu vou mais observar do que agir. E o último setor ali que a gente avalia a condição para pensar em compra ou em venda é o setor de BDR, né? O setor das BDRs, eu vinha falando que era um setor que estava forte, enfim, e ele subiu aqui e já chegou no primeiro alvo, né? Então aqui da perna de alta do tempo gráfico maior, ele atingiu o alvo de 100%, vou até apagar. E da perna menor, ele também já atingiu o alvo, ele está ali até na parte de 200%. Eu entendo esse índice como esticado, como caro, e ele está devendo um teste de fundo. Então, quando ele fizer um teste de fundo, aqui eu posso pensar em compra se ele fizer um pivô de alta nos 60 minutos. Então, eu fico aguardando uma movimentação também, tá? Tem essa região aqui de topos anteriores, ou seja, ele fizer uma correção até esse ponto para que fazer um pivô de alta e dizer que vai continuar a sequência aqui da movimentação da teoria de Dow, eu acho bem saudável. Aí onde ele está, eu acho que é fim de festa. Eu acho que entrar em novas compras nesse ponto pode ser arriscado, porque é um setor que já esticou, foi um setor que andou bem para cima nessa semana, tá? Então eu também vou optar por ficar de fora, não vou tentar contra a tendência, enfim. Ou seja, todos os setores que eu gosto de observar estão em regiões complexas e eu acho que o mais relevante é ficar de fora. Enfim, vamos mais observar do que agir essa semana. O DIF, né, o DI que a gente também estuda todo final de semana, ele chegou lá no alvo de 61,8% da perna de alta e chegou até na perna de 200%, né? E deixou um candle bem feio aqui, sinalizando que ele pode vir fazer uma correção. Então ele ainda não tem um ponto de retorno, mas pode ser que ele tenha ele venha buscar aqui na casa dos 10,9. Vamos aguardar para ver como vai ser a movimentação do DI nessa semana, né? Ele deu uma esticada forte, rompeu uma linha de tendência relevante que vem lá de muito tempo, né? Aqui tem uma região também interessante, ó, onde teve topo em vários momentos. Então se você olha aqui, ó, foi topo, aqui também, e foi aqui. Pode ser que aqui seja topo mais uma vez, né? Vamos aguardar se ele vai marcar topo aí e recuar pelo menos até as médias. E o dólar? O dólar a gente trabalhava com dois cenários, né? Como no semanal eu tinha falado que ele tinha feito um rompimento falso dessa congestão, eu acreditava que ele poderia vir aqui no 5.100, porém se ele ganhasse força e rompesse topo, o alvo dele era lá em R$ 6,50, né? E ele ganhou força e está subindo, né? Mas assim como o índice da BDR, ele já subiu muito, ele está devendo um teste de fundo. Então aqui no dólar, como ele já fez essa perna boa de alta, ele está devendo um teste de fundo para continuar e chegar lá no nosso alvo. Então pode ser que nessa semana aí ele dê algum tipo de correção, chegando aqui na casa dos 5.530, para daqui voltar a ganhar força e chegar lá no nosso alvo, tá? Dólar forte puxando para cima, né? Então vamos ver se ele faz o teste de fundo para voltar a subir e buscar lá o alvo que a gente traçou. Índices internacionais, começando sempre pelo Dow Jones, né? O Dow Jones, a gente tem um alvo para ele aqui em 36,290. Vou até mudar esse alvo aqui, ó, pegar o fundo para trazer a projeção dessa perna de alta aqui, ó. E aí ficou um pouquinho mais curto, em 36.100. Vamos ver, tá quase lá, né? Ele fazendo essa movimentação aqui de alta, que a gente vem acompanhando aí sempre que a gente estuda, né? Ele testou aqui o fundo do canal e ganhou força, enfim. Acredito lá que ele vai chegar no alvo, não vejo motivos para ele fazer uma correção nesse momento, tá? Então acredito que ele atinge o alvo para depois pensar em voltar na média. Rompeu o topo anterior, né? Ele rompeu, mas rompeu muito pouco por pavio aqui, eu acredito numa alta um pouco maior.
O S&P 500, mesma coisa, né? Tá aqui, chegou a romper topo, vamos ver se ele rompe topo e faz aí uma perna maior para pensar num teste de fundo, ou se ele vai romper falso e voltar na média, tá? Mas para mim a tendência é alta de clara, não vejo nenhum sinal que possa estar sugerindo uma correção nesse momento. O DXY, que é o dólar frente a uma cesta de moedas internacionais, né? Ele também está com uma tendência clara de alta, num canal de alta, fez o teste de fundo, né? Então ele está perto aqui. Então ele pode estar perto de chegar num fundo para jogar a próxima perna de alta. Então ficar atento aqui, um pivô nos 60 minutos pode indicar que ele vai chegar a romper o topo anterior e chegar aqui de repente nos 95 mil. Vamos ver, vamos aguardar aí e ver qual vai ser a movimentação do DXY. E o EWZ, né, que é a ETF brasileira listada na Bolsa Americana, tem um canal de baixa bem claro aqui. Ele testou esse canal na sexta-feira, né, deixando o pavio aqui, mostrando que rompeu o falso. Vamos ver se ganha força e vem buscar aqui, quem sabe, a parte superior do canal. Não vejo aqui uma movimentação forte de baixa, né? Ele já tinha perdido o fundo anterior e tudo mais, então ele respeitou essa região de topo anterior aqui. Vamos ver se ele vai ganhar força e realmente buscar a parte superior do canal, ou se ele vai só voltar aqui na média, né? Fazer um pequeno teste de topo para aí sim voltar a cair, né? Porque se você olha ele aqui com um pouco mais de cuidado, você percebe que o que ele tem feito é isso, né? Ele cai, volta na média, cai, volta na média, cai, volta na média, ele caiu, né? Então ele pode chegar aqui na região de médias para lançar uma próxima perna de baixa, tá? Vamos aguardar também para ver o que o EWZ pretende fazer nessa semana. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado por ter assistido o meu vídeo. Não esqueça de dar like, se inscrever no canal, deixa seu comentário aqui embaixo se esse vídeo fez sentido para você. Bota alguma sugestão aí em relação ao que eu posso melhorar. E muito obrigado por assistir o meu vídeo e até a próxima semana. Valeu!